Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar com todos nós. Neste vídeo vamos conhecer mais uma lição deste livro, Fala Preto Velho, um livro ditado pelo Espírito Pai João de Angola e recebido pelo médium Vanderlei Oliveira. A lição que vamos conhecer é a número 15, intitulada Pai João, o senhor tem notícias da minha mãe? Abre aspas. Quando dizemos que amamos muito alguém que pensa igual a nós mesmos, ou com quem temos a afinidade espontânea, corremos um risco bem grande de estar amando a nós mesmos no outro. Isso se chama egoísmo e não amor, fecha aspas. Os fios pedem notícia e nós dá sim, mas se falar a verdade, mode que tem que ter muito jeito para falar, senão fecha a cara. Pedem notícias, mas nem sempre damos as notícias que os fios querem ouvir. E aí vou explicar. Pai, o senhor sabe como está a minha mãe no mundo espiritual? Sei sim, Musanfia. E como ela está? Ah, Musanfia, está melhor que vós me se imagina. Está sendo muito bem cuidada. Que bom, meu pai, que bom. E ela já pode vir aqui cuidar de nossa família? Ô, Fia, nem todo mundo que morre pode continuar a fazer as mesmas coisas, né, filha? Mas nós estamos sentindo tanta falta dela. Os espíritos que amam vossa família sabem disso. Então, quando ela poderá vir cuidar de nós? Quer saber mesmo, filha? Sim, pai, quero. Filha, acho que tão cedo isso não acontece. Por quê? Porque a sua mãe precisa de um pouco de sossego, Musanfia. Ela foi levada para bem longe da família. Longe? Que espécie de atitude é essa de nossos protetores? Juro que não entendi, falou ela, meio alterada. Eu sei, filha, que vós me não entendeu. Poucos conseguem entender isso. Não consigo mesmo. Por que foi levada para longe? Ela tinha que estar do nosso lado. Como a Fia acha que a mãe de vós se sentia enquanto viva no corpo? Ela era o esteio da família, era a segurança de todos. E a Fia acha que ela era feliz? Feliz eu não digo, mas ela fazia o que nós precisávamos. A felicidade dela era a nossa família. E quem fazia o que ela precisava, Musanfia? Não sei. Ninguém? E nunca ninguém perguntou isso para ela? Não, pai. Ela era tão forte que nunca nos preocupamos com isso. Ô, Fia, nego velho pode ser sincero com vós me ser? Pode sim, meu pai. A mãe de vós me sobrevivia, mas não existia. Acostumou a levar nas costas as dores de todos e pensava que isso era amor. Agora, ela chegou aqui e perguntaram para ela o que ninguém aí
perguntou quando ela estava no corpo físico. Perguntaram: e o que vosmecê vai querer daqui para frente? E o que ela respondeu, pai? Que ela sentia que agora precisava cuidar dela, mas não sabia como fazer isso. E então os benfeitores que a receberam ofereceram para cuidar dela e, caso ela realmente estivesse disposta a receber a assistência deles, teria uma condição. E que condição foi essa, meu pai? Que a filha fosse tratada bem longe da família. Ah, eu duvido que ela tenha aceitado. Pode duvidar, Musanfia, mas ela aceitou. Ah, pai João, o senhor vai me desculpar, mas minha mãe não faria isso conosco de jeito nenhum. Falou a filha, bem revoltada. Ô filha, nego só tá dando a notícia que vosmecê pediu. Acredite se quiser. E o senhor ainda ri disso? Os fios na matéria sempre querem notícias dos que chegam do lado de cá. E quando a notícia é dada, nem sempre agrada. E por não agradar, muitos filhos nem acreditam que é verdade. Essa é uma das razões pelas quais muitos filhos que chegam aqui nem podem falar o que lhes acontece. Se falassem, nem todos acreditariam. A vida espiritual é uma caixinha de surpresas. Tem hora que não há o que fazer. Tem que rir mesmo, para ver se descontrai o egoísmo que toma conta de nossas vidas. Essa lição, portanto, nos traz um convite especial para refletirmos a respeito dos sentimentos, das emoções, dos desejos e das intenções que temos dentro de nós em relação aos outros, que fazem parte dos nossos círculos de relacionamentos mais próximos. É um convite a uma reflexão mais aprumada. Assim como se faz absolutamente necessário refletirmos a respeito do egoísmo. Esse egoísmo pelo qual nós temos caminhado por ele há tanto tempo e que segue enraizado, camuflado, escondido e velado dentro de nós e em nossas atitudes diárias. Porque ainda somos egoístas, vivemos no egoísmo, nossas sociedades são egoístas e as gerações seguem mergulhadas no egoísmo. Por isso essa lição é importante, porque ela nos traz uma situação muito comum, tanto no plano físico quanto no plano espiritual e entre as dimensões, que é o caso dessa conversa entre uma consulente e o Espírito Pai João de Angola. Pergunto, por que é que essa consulente, essa mulher, foi até Pai João de Angola? Qual foi o objetivo dela? Porque ela foi até ele. Foi se consultar, foi perguntar a respeito da mãe que já havia desencarnado e estava no plano espiritual. Mas por que ela foi lá? Curiosidade? Que tipo de interesse moveu essa consulente
até a conversa com o Pai João. Que tipo de interesses me movem? Quando eu vou a alguém, quando eu estou em um relacionamento, quando eu desejo algo, qual é o interesse que está por trás? É um interesse fraternal ou é um interesse egoístico? Eu estou sempre preocupado comigo, com o meu bem-estar, com os meus ganhos, com a minha situação, ou eu já deixei isso um pouco de lado? Nós fazemos essas perguntas ou estamos sempre agindo de maneira automática, robótica, sem reflexão, sem razão, sem pensar no que está acontecendo? Aconteceu o diálogo. Pai João, como está minha mãe no mundo espiritual? Temos então aqui uma mulher que já aceita a questão da vida após o plano físico. Então ela já detém um conhecimento um pouco acima do conhecimento ordinário que a gente observa no plano físico. Então ela já entende essa questão. Desencarnou, segue a vida. Sabe como está minha mãe? Como está minha mãe? Onde está minha mãe? Essa é uma pergunta que milhões de pessoas fazem. Desencarna um pai. Onde está meu pai? Como ele está? O que ele está fazendo? Minha mãe. Meu filho, minha filha. Um avô, uma avó, um parente, um amigo, um namorado, um noivo, uma noiva. Um artista famoso, onde ele está, o que ele está fazendo. Será que ele está lá no inferno de enxofre e fogaréu? Ou ele está no céu de brumas prateadas com o velho barbudo? Então são perguntas, são naturais. E aqui ela achou um caminho para buscar a resposta. E ela está muito bem, sua mãe está muito bem. É a resposta que ela recebe. Ótimo. É uma resposta que conforta, porque logicamente que ela tem um carinho, um amor pela mãe. E a mãe por eles também. Só que a partir daí, a situação vai tomando outro caminho. Não é o caminho esperado por ela. Porque no final da lição, Pai João nos diz: os filhos no plano físico querem sempre as notícias dos que estão no plano espiritual. Eu quero saber. Tudo bem. Só que quando a notícia é dada, nem sempre agrada. E por que não agrada? Porque o que está aqui não deseja ouvir aquilo, exceto o que apenas ele aceita. O que é isso? Orgulho e egoísmo. Se colocando sempre no papel de que o que acontece lá tem que ser algo que eu aceite, que esteja condizente com o que eu penso, com o que eu acho, com as minhas crenças, com os meus dogmas, com os meus preceitos. Isso invariavelmente acontece. Por isso, ele diz, uma das razões pelas quais os filhos que chegam aqui não podem falar o que lhes acontece. Então, a situação de uma conversação mais elevada, mais aberta, mais sincera, não pode acontecer. Porque o despreparo do homem no plano físico é brutal. Vejamos Jesus.
que veio ao plano físico e foi assassinado. O amor desceu do alto e o homem no plano físico assassinou o amor. Tamanha brutalidade, falta de preparo do homem no plano físico, do homem ainda atrasado. Então as notícias que chegam nunca são completas. Nunca são aquelas que poderiam ser, por conta da nossa falta de preparo. Mas aqui ele diz, você quer realmente saber como está a sua mãe? Aonde está a sua mãe? É lógico que eu quero, porque ela não esperava a resposta que viria. Ela esperava que a mãe dela estivesse fazendo exatamente o que ela sempre fez quando esteve reencarnada junto à família. O que é que a mãe fazia para os filhos, para o marido, para a família em geral? Ela era o esteio da família e a segurança de todos. Tudo bem. Ela tinha uma posição, ela tinha uma situação, ela era uma referência para todos? Normal. Então, a gente está olhando de um lado, que é o lado da filha, olhando para a mãe. Era o esteio, a segurança de todos. Aí vem uma questão. Pai João pergunta, ela era feliz? Você acha que ela era feliz? Sendo que ela era. Você está numa posição em um relacionamento com outras pessoas. Você está feliz? E os outros estão felizes? A gente vai se perguntando sobre essas questões ao longo da reflexão. Ela diz, feliz eu não digo, mas ela fazia o que nós precisávamos. Olha lá, ela faz o que eu preciso para me atender. Ela está me servindo e eu não sirvo a ela. Traço de um egoísmo absolutamente velado. E quem fazia o que ela precisava? Porque ela fazia o que vocês precisavam. Porque muitos colocam a mãe como essa peça fundamental, que tem que fazer o que todos precisam. Mas quem fazia o que ela precisava? Porque ela não era mãe, ela estava mãe. Naquele momento de reencarnação. Ela responde, não sei. E pergunta, ninguém? Não sei, nunca pensei sobre isso. Será que ela precisava de alguém? De alguma coisa? De algo? Será que ele precisa de algo? Precisa que alguém faça alguma coisa para aliviar a pressão, o trabalho que ele carrega? Ninguém nunca perguntou isso para ela? Do que você precisa? Nós aliviamos para o outro? Vamos a um exemplo simples. Exemplo simples. Muito simples. Família reunida, almoço de domingo. 8 pessoas na mesa. Aquele blá blá blá, tolo, infrutífero, uma conversa longe de ser edificante, aquela conversinha besta. Termina o almoço. Quem fez o almoço? Quem fez as compras para preparar o almoço? Em geral a gente sabe quem é. Um levanta da mesa, da cadeira da mesa, o outro se levanta, o outro se levanta. Um vai dormir, um vai escovar os dentes, o outro sai com a namorada sai com o namorado.
Os filhos vão no parquinho, quem fica? Quem fica? Alguém fica. Alguém fica. Tira as coisas, coloca na pia, começa a lavar, começa a limpar. E o resto? Não, a família tem posses, tem dinheiro. Vem então a empregada, o empregado ou os empregados, levam lá as coisas. Então a família vai para a diversão e alguém vai fazer o trabalho sujo. Esse que foi cuidar do trabalho sujo. Alguém perguntou para ele o que ele precisava, se ele gostaria também de descansar, de se divertir, de fazer algo que ele sempre quis fazer. Ah, mas no caso dos empregados são pagos para isso. São pagos para isso. Mas por trás do pagamento não há um ser humano com sentimento? Com emoção? Que gostaria de ser tratado como uma pessoa com dignidade? Ou não? Então vamos levantando as questões. Não, ninguém nunca perguntou isso para ela. Perguntar o que para ela? Ela era forte. Nunca nos preocupamos com isso. Por que eu não me preocupo com o outro? Porque eu sou egoísta. Eu não me preocupo com o outro. Por exemplo, um motorista de ônibus que fica 8, 10 horas dirigindo um ônibus no calor, num trânsito, carregando vidas, num equipamento sucateado, com um salário limitado, porque salário de um motorista de ônibus não é um salário alto, digno, para que ele tenha uma vida digna, para que ele possa ser um bom profissional tranquilo, podendo pagar um convênio médico, podendo pagar uma escola, se for necessário, para um filho, um curso para a esposa, para ir ao supermercado e não sofrer, poder comprar com tranquilidade o alimento da casa, da semana ou do mês. E aí nós entramos no ônibus e tratamos o motorista de ônibus como um ninguém. Ele que faça o trabalho dele da melhor maneira, da maneira correta. Porque eu estou pagando R$4, R$5, quero ser servido. Essa é a nossa postura. Queremos que o outro nos sirva, que atenda às nossas necessidades. E o outro é só o outro. Que se lixe. Aqui, ó. Ele é forte. Ela é forte. Não vou me preocupar com isso. Posso ser sincero com você, minha filha? E aí vem aquilo que ela não queria ouvir. É um remédio amargo, mas em que em determinado momento chega na nossa vida. A sua mãe apenas sobrevivia, mas não existia. Bom, é uma frase absolutamente dura, mas que coloca as pessoas nos lugares delas. A sua mãe não sobrevivia. Não, a sua mãe apenas sobrevivia, mas não existia. Acostumou a levar nas costas as dores de todos vocês. E ela ainda assim pensava que isso era amor. Então eu carregar os outros nas costas, no colo, trazer para mim todas as dificuldades, os problemas, as situações difíceis. Isso é amor? Quando ela chega lá,
Perguntaram para ela. O que você deseja fazer daqui para frente? Esquece, não tem mais família. Ó, não tem mais mercado para fazer no fim de semana ou durante a semana, não tem mais que limpar a casa, não tem mais que lavar roupa, estender roupa, não tem mais que levar filho no médico, não tem mais que ouvir reclamação de marido, não tem mais nada. Daqui para frente, o que você quer fazer de verdade? Esquece. Qual é o teu desejo? Isso perguntaram para ela. O que nunca haviam perguntado. E ela diz que precisava se cuidar, mas que não sabia como fazer isso. Porque passou décadas cuidando dos outros. E ao desencarnar, ela foi acolhida. Porque ela serviu. Aqueles que são servidos ao desencarnar não são recolhidos, acolhidos pelo plano espiritual superior. Não são. Não são cuidados pelo plano espiritual superior. Porque se aproveitaram de uma situação. E aí eu pergunto, você se aproveita de uma situação? Você tira proveito da onde você está? Você se aproveita das pessoas da sua família? Você se aproveita das pessoas do seu trabalho? Você se aproveita das pessoas que estão na sua vizinhança? Sugando, sugando e sugando? Se sim, ao desencarnar, vai dançar. O destino é o umbral, se não for o umbral, é o êxodo. Será levado a outro planeta. Porque aqueles que sugam não terão mais espaço aqui. As portas estão se fechando. Então, eu sou um aproveitador ou não sou? Ela não foi uma aproveitadora. Ela se doou. Ela se enganou. Porque ela achou que carregar nas costas todo o peso dos outros era amor, mas na verdade não era amor isso. Isso é algo que ela entendeu de maneira equivocada. Mas que para ela foi muito bom, porque ela colheu apenas frutos maduros, de luz. Então não foi um desperdício para ela. Desperdício é para aquele que não se doa. Mas eu preciso entender até onde vai o meu limite. Se eu tenho um filho que está me explorando, eu darei o exemplo. Eu tenho um filho que me magoa, eu dou o exemplo. Mas eu deixo ele ser como ele é. Eu explico para ele. Eu ensino, eu exemplifico, como Jesus fez. Jesus veio aqui e não quis mudar ninguém. Jesus não mudou ninguém. Jesus curou, sem dúvida, mas não mudou. Jesus não transformou a mente de ninguém ao colocar a mão sobre a cabeça do indivíduo ou da mulher. Não fez isso. Ele demonstrou, ele ensinou, ele exemplificou e deixou a mensagem, deixou o exemplo, deixou o caminho, a rota. A partir daí cada um escolhe. Então eu tenho dentro da família pessoas difíceis. Irei as tratar bem, terei caridade, terei fraternidade, terei amor, terei perdão na minha vida, para com todos. Mas não trarei para as minhas costas a depressão que invade o coração daquele que foi egoísta, a ansiedade no coração daquele que foi orgulhoso. Não, isso é dele. E ele terá que tratar por ele mesmo. A minha parte eu faço. O chão da minha casa eu deixo limpo.
Quem desejar vir à minha casa, o chão estará limpo. A casa do outro é a casa do outro. E ele que cuide. E é isso que ela faz a partir desse momento. Ela aceita o tratamento, porque o tratamento estava ligado a uma disposição de aceitar o que os assistentes, os benfeitores espirituais trariam para ela, indicariam para ela, ensinariam para ela. Mas o tratamento estava condicionado à orientação dos benfeitores espirituais, que a afastaram da família, para que ela pudesse ter, entre aspas, sossego, para que ela pudesse se refazer, para que ela pudesse se instruir e entender uma série de situações que ela vivenciou na experiência pretérita. E as famílias que ficam no plano físico agem de maneira egoísta. Porque ao invés de orarem com alegria, com gratidão, com amor por aquele que desencarnou, elas não fazem isso. Elas choram, elas blasfemam, elas se revoltam, elas xingam, elas ficam querendo que aquele que desencarnou retorne. Fica comigo, fica aqui, não consigo viver sem você, você era isso, você era aquilo. E o desencarnado sente os impactos desses pensamentos nocivos que não deixam ele se desprender. Porque quem fica age de maneira egoísta, querendo reter aquele que não está mais no plano físico. Isso é amor? O amor escraviza? Porque quando eu estou agindo desta maneira, eu estou escravizando. Ah, eu não posso chorar de saudade? Chorar de saudade com gratidão. Chorar de saudade lembrando momentos bons e não desejando que a pessoa esteja perto. Esse é um grande problema. Muitos que agem dessa maneira dão muito trabalho para o plano espiritual superior, que tem que proteger aqueles que estão lá em tratamento, para que eles não recebam essas cargas de energia que saem aqui da crosta e seguem em direção aos que estão desencarnados. É claro que o choro da saudade, o luto, a dificuldade do entendimento inicial, pelo desencarne desse ou daquela, é natural, normal, e isso é aceitável. A questão não é essa. Ficar triste, a falta de adaptação, não é essa. A questão é você atuar de maneira egoísta, achando que a vida não tem mais sentido, achando que a vida não dá mais para nada, que só valia a pena viver com aquela pessoa. Essas situações vão degradando a qualidade de vida, criando uma situação muito difícil para quem está no plano espiritual. Porque toda a energia, pensamento e vibração emitida aqui no plano físico vai atingir o alvo onde quer que ele esteja. Mas as pessoas não tomam cuidados com isso. Vou até o cemitério prestar uma homenagem a um desencarnado. Nenhum problema. Nenhum problema. É uma homenagem. É uma lembrança positiva. É uma conversa com aquele que não está mais. É uma tristeza que vem no coração, é um vazio normal. Isso tudo é normal, aceitável e compreensível.
O que não pode ser aceito é o egoísmo de reter aquele, não deixar o espírito se desenvolver, avançar, seguir sua caminhada. É como a mãe que não deixa o filho ou a filha sair de casa para se casar, para estudar, para trabalhar, para gerar uma nova família. Não, ele é meu, ele vai ficar comigo. É um egoísmo, é um orgulho, um traço muito forte que traz seríssimos problemas. E essa consulente, então, vai recebendo essas informações e vai se revoltando. O senhor vai me desculpar, diz ela, mas minha mãe não faria isso conosco de jeito nenhum. Mostrando que ela não conhecia a mãe. Achando que a mãe, ao desencarnar, vai continuar a ser a mesma que estava no plano físico. Não. O próprio desencarne, a ação do desencarne, já muda o espírito quando ele desperta no plano espiritual. Já muda. Porque hoje você vai dormir, amanhã você vai acordar diferente. Pode ser uma diferença muito pequena, mas já vai acordar diferente. Porque nós estamos mudando o tempo inteiro. E ela diz, ela não faria isso comigo. O que pai João de Angola faz? Discute com ela? Em momento nenhum. Espírito superior, elevado, diz, eu só estou dando a notícia. Você acredita se você quiser. E aí dá risada. Acredita se você quiser. É o teu direito a acreditar ou não. Você pode mergulhar no mundo de ilusão, ou você pode aceitar a vida como ela é. A realidade do plano físico e do plano espiritual. Livro dos Espíritos, questão 913. Já tratamos dessa questão aqui em outros vídeos, mas vamos continuar, porque precisamos combater essa questão que é o egoísmo. Pergunta Allan Kardec aos espíritos, dentre os vícios, qual o que se pode considerar como radical? Aquele que está na raiz, na base. Qual? Resposta da espiritualidade superior. Nós o dissemos muitas vezes. É o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Está aqui. E está aqui, ó, dentro de mim. Egoísmo. Questão 914. O egoísmo está fundado sobre o sentimento de interesse pessoal, que é o que a gente viu aqui no caso da consulente. Interesse, a intenção pessoal de ser servido. Parece bem difícil de ser inteiramente extirpado do coração do homem. Isso se conseguirá? Interrogação. Kardec então pergunta. O egoísmo está ligado ao interesse. Está lá no coração. É o vício radical. O pai de todos os vícios. Se conseguirá extirpar ele do coração? Resposta dos Espíritos. À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, ligam menos valor às coisas materiais. Aliás, é preciso reformar as instituições humanas, que o entretêm e o excitam. Isso depende da educação. Reformar as instituições humanas. A família é uma instituição humana
e necessita da reforma, porque a família abriga, como ele diz, entretém e excita o egoísmo dentro dela. A tua família excita, entretém o egoísmo. A minha também. Por isso há necessidade da reforma das famílias, que só acontecerão com a reforma íntima, individualizada de cada membro da família. Kardec, então, faz uma anotação aqui, no final desse capítulo, que é o capítulo 12, Perfeição Moral, do livro 3. Ele diz o seguinte: o homem quer ser feliz, e esse sentimento está na natureza. Bom, nós queremos, a gente concorda com ele. Por isso, ele trabalha sem cessar para melhorar sua posição sobre a terra. Eu trabalho para melhorar o que eu sou, melhorar minha posição e ser feliz, e estar bem. Ok. E procura as causas de seus males, a fim de remediá-las. É o que a gente está fazendo aqui. Buscando as causas dos nossos males individuais, para que a gente possa remediar isso aí. Beleza. Quando compreender bem que o egoísmo é uma dessas causas, a que engendra o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, que engendra o ódio, o ciúme, que o magoam a cada instante, que leva à perturbação em todas as relações sociais, provoca as dissensões, destrói a confiança, obriga a colocar-se constantemente em defensiva contra seu vizinho, a que, enfim, do amigo faz um inimigo, então o homem compreenderá também que esse vício é incompatível com a própria felicidade e mesmo com a própria segurança. Quanto mais ele o tenha sofrido, mais sentirá a necessidade de combatê-lo, como combate a peste, os animais nocivos e todos os outros flagelos. Ele o será solicitado pelo seu próprio interesse. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver o outro, tal deve ser o objetivo de todos os esforços do homem, se quer assegurar sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. A mensagem é muito clara. A lição é edificante. Cabe a cada um de nós, então, refletirmos a respeito de todas essas questões. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.